galera do Vem Aprender, tudo bem? Prontos para mais um dia de aulas aqui pela tela da TV Educativa e pelas redes sociais? Venham aprender! Os alunos de Ponta Grossa estão se dedicando muito e interagindo com a gente. Vamos ver algumas das imagens que a galera esperta do Vem Aprender mandou para você ver e se inspirar? Vocês são demais! Continuem prestando atenção nas aulas e fazendo as atividades enviadas pela sua escola. Não deixe de retirar e entregar os seus trabalhos. Eles valem a sua presença e vão contar para que você passe de ano. Por isso, leia, estude e pesquise. Nós estamos todos juntos com você. Agora, mais uma vez, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. As 4 operações matemáticas. Multiplicação. Olá, crianças! Tudo bem? Vamos aprender as operações? E hoje a professora trouxe 2 multiplicações. Uma que vai multiplicar apenas por um algarismo e a segunda que a gente vai multiplicar por 2 algarismos. Vamos começar pela primeira. Bem, nós já sabemos que a multiplicação temos que fazer, né? Aqui nós temos, no caso, nós temos o multiplicando e o multiplicador. E nesse número nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, nós temos 5 ordens para fazer aqui a multiplicação por 3. Esse número vai ter que multiplicar por 4, depois por 7, depois por 5, depois por 4 e por último por 1. Então, é nessa ordem que nós vamos fazer a multiplicação, ok? 3 vezes 4, 12. 2 aqui, 1 sobe na dezena, uma dezena. 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Sobe 2 na centena. 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Sobe 1 na unidade de milhar. 3 vezes 4, 12. 12 mais 1, 13. Sobe 1 na dezena de milhar. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, essa operação tem resposta 43.722. Agora, vamos fazer a segunda operação de multiplicação. Lembrando que agora nós vamos multiplicar por 2 algarismos. Então, aqui nessa operação, nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Nós temos um número de 4 ordens por vezes um número de 2 ordens. Como que a gente começa, professora, essa conta por 2 algarismos na multiplicação? A gente vai iniciar pela unidade. Nós vamos multiplicar 2 do 12 por todos esses números aqui de cima, ok? Então, esse 2 vezes 8, o 2 vezes o 9, o 2 vezes o 1 e o 2 vezes o 4, ok? Então, vamos lá. 2 vezes 8, 16. Vai 1 na dezena. 2 vezes 9, 18. 18 mais 1, 19. Sobe 1 na centena. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 4,
8. Muito bem, nós não terminamos ainda. Agora a gente vai fazer a multiplicação da dezena do 12. Aqui, ó, 1 que está no 12 vale 10, então é uma dezena. Nós vamos multiplicar pela dezena, então a primeira resposta vai ter que ficar embaixo da ordem da dezena. E na unidade a gente não vai preencher nada, então a gente vai colocar o 0, ok? Então nós vamos iniciar a resposta pela ordem da dezena, porque nós estamos multiplicando o 1 da dezena. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Agora a gente vai fazer a soma dessas duas parcelas. Nós temos um número de 4 ordens aqui e um número de 5 ordens embaixo. Vamos fazer agora a soma. 6 mais 0, 6. 9 mais 8, 17. Sobe 1 na centena. 3 mais 1, 10. Mais 3, 13. Sobe 1 na unidade de milhar. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10. Sobe 1 aqui na dezena de milhar. 4 mais 1, 5. Então, a resposta dessa operação é 50.376. E é isso aí. Continue praticando. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Li. Bem-vindos também os alunos da EJA, né, que também assistem às nossas aulas. Sejam todos bem-vindos. E hoje, para a gente começar, o que será que a gente vai ver na aula de hoje? Tem coisa boa aí no ar. Vamos ver o objetivo da nossa aula? Associar o conceito de porcentagem às frações decimais de denominadores 100. Ô, professora, então hoje nós vamos aprender sobre porcentagem. Isso mesmo, porcentagem. Nós vamos ver hoje o conceito, né? O que significa essa porcentagem? O que quer dizer? Porque a gente hoje não vai fazer cálculo. A gente primeiro tem que construir essa ideia, para depois, numa outra aula, a gente vir calculando porcentagem. Por enquanto, a gente vai observar e construir aqui comigo hoje a ideia de porcentagem, tá bom? Muito bem, então para a gente iniciar, a professora trouxe aí uma temática, porque quando a gente fala assim de porcentagem, a porcentagem é um número que facilita muito o nosso entendimento de algumas coisas. A porcentagem nos ajuda a pensar em alguma situação que está acontecendo, quando tem lá tantos por cento isso, tantos por cento aquilo. Então a porcentagem ela está aí na nossa vida, né? Diariamente. A gente vê na televisão aí porcentagem, né? Em todos os momentos que tem alguma situação de... principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, que a gente vê o crescimento dos casos, tantos por cento casos, tantos por cento, enfim. Então, a porcentagem é uma necessidade para a gente aprender, tá? Então, fica bem ligadinho aqui com a professora para aprender o conceito do que significa isso. Então, vamos ver aí na nossa telinha uma imagem que a professora trouxe? Vamos lá? Então, vejam aí, nós temos o mapa do Brasil, né, em dois momentos diferentes. No período de descobrimento e no período atual. E na imagem, vocês estão vendo que tem aí um verde escuro no primeiro mapa, cheio, né? Quase que bastante cheio aí, ó, né? Nesses estados que estão marcados aí perto, assim, do Oceano Atlântico. E lá no segundo mapa, a mesma região, só que agora com umas pintinhas verdes. O que é isso, professora? Esses mapas estão mostrando para a gente o que resta da Mata Atlântica. E olha o que está ali em verde escrito embaixo. Restam menos de 15% da mata original. Olha esse número 15%. Significa que esse segundo mapa representa essa porcentagem. 15% só daquela primeira mata lá no tempo do descobrimento do nosso país. Agora, a mata está precisando de ajuda, né? Ó, SOS a Mata Atlântica. Existe até um site, né, que está aí aparecendo para vocês da fonte de onde a professora tirou essa informação.
Então, nós temos que pensar sobre isso. E quando a gente pensa na porcentagem, ó, esse dado aí nos alerta. Opa, 15% é um número muito pequeno diante de uma imensidão que era a floresta da Mata Atlântica, né? Mas hoje nós vamos pensar no número, nós vamos falar sobre esses números de porcentagem. Vamos continuar aí vendo a nossa situação aí no próximo slide. Veja, aí eles mostram uma outra informação também em porcentagem, dizendo assim, ó, o desmatamento da mata, né, da Mata Atlântica, ele cresceu aí quase 30% durante um período de 2018 a 2019. Então, olha lá, 30%, o que significa isso, professor? O que significa esse crescimento em 30%? Então, vamos lá, vamos analisar essa questão então, do 30%. Observando, como a professora falou, a questão do número por cento, tá? Da porcentagem. Veja aqui na mesa da professora. A professora trouxe aqui uma representação da mata, né? Dessa floresta aí, desse pedaço da floresta que nós temos hoje, o que resta, digamos, né? Como se fosse. Então aqui nós temos uma matriz de 10 por 10 e cada pontinho que está aqui, cada quadradinho representa uma árvore. Então nós temos 100 árvores nesse pedacinho aqui, tá? Então o total é 100, tá bom? Esse é o 100. Então nós vamos escrever aqui agora no papel, a professora vai pôr aqui do ladinho. Já que nós estamos trabalhando com partes, a professora vai colocar a fração de 100. Então, ó, tá? Ó, a fração, o denominador é 100, porque o todo é 100, tá? E quando a gente tem 100 de 100, ó, 100, porque é esse que a professora trouxe para vocês ali, não tirei nenhum. Então, todos estão ali. 100 de 100, que é o inteiro. Então, esse número aqui, a gente pode escrever assim, ó. 100. Agora a professora vai pegar outra cor de caneta aqui para registrar o símbolo da porcentagem, que é um traço inclinado com duas bolinhas, uma em cima e outra abaixo. Olha lá, tá? Então, 100 de 100 é uma fração. Eu tenho todos que eu tenho lá. Então, o todo é de 100. E eu não tirei nenhum, todos estão ali. Então, todos de todos, 100%. Tá? Então, a gente pode escrever essa fração desse jeito. Porque esse símbolo aqui, ó, porcentagem, significa divisão por 100. Então, eu tenho 100 divididos por 100. Então, esse símbolo significa isso aqui, ó, essa divisão aqui, ó. Essa divisão por esse denominador. Então, a porcentagem, o símbolo, significa divisão por 100. Então, 100 divididos por 100, ou seja, 100%. Tá bom? Então, esse nosso registro, que a professora acabou de fazer aqui, é em relação a esse total aqui de toda a floresta. Lá dizia assim que ele cresceu 30% o desmatamento. O que é desmatamento? Isso é quando cortam as árvores, né? Quando tiram as árvores, quando elas desaparecem, como vocês viram na imagem, né? Que estavam as árvores todas derrubadas no chão. Isso é um problema, né? Um grande problema. Então, a porcentagem nos ajuda até a pensar nos prejuízos que a gente vai ter em relação à mata se ela desaparecer, prejuízo tanto da fauna quanto da flora, né? Tanto dos animais como da vegetação. Então aqui agora nós vamos pensar nessa situação matemática. Então se nós temos 100 árvores, 30% significa que eles arrancam de cada 100. Então de cada plantação de 100 árvores são arrancadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, das 100 árvores que nós tínhamos aqui, 30 desapareceram. Então, agora a gente vai fazer a porcentagem. Vamos marcar aqui agora no registro da professora. Nós temos um total, o total era 100 árvores. Então, o todo é sempre 100. A professora já vai mostrar para vocês o registro.
E foram arrancadas, né? Saíram de lá 30 árvores. Então, olha como é que ficou o registro da professora aqui, né? Eu tinha 100, 30 foram arrancadas. Então, 30 centésimos. 30 por 100. Então, agora a gente vai transformar esse número de porcentagem. Qual que é a porcentagem que a gente vai escrever? 30, porque é o número que de árvores, né? O tanto de árvores que foram arrancadas. E o símbolo da porcentagem, que é a divisão por 100. Então, olha lá. 30 centésimos é a mesma coisa, né? Igual, ó, a gente vai pôr até um sinalzinho de igual aqui, ó. 30 centésimos é igual a 30%, que é, lembra que a professora falou, esse símbolo significa dividir por 100. Então, a gente tem 30%, significando que de cada 100, 30 eu arranco. Mas, professora, na mata não tem só 100 árvores, deve ter, né, muito mais que 100 árvores. Mas então é isso que a professora falou, a cada 100 árvores. Então nesse bloco de 100 árvores, 30 desapareceram. Nesse outro bloco de 100 árvores, 30 desapareceram. Nesse outro bloco de 100 árvores, 30 desapareceram. Então é isso que significa quando a gente fala 30%. A cada grupo de 100, 30 são arrancadas, ou foram, né, arrancadas. E é bastante, né? 30 é quase perto da metade, né? Mais um pouquinho, chegando a 50. Então, veja, é muita árvore sendo arrancada. Então, esse é um alerta que a gente tem que pensar para ajudar a resolver e se conscientizar, né? Se sensibilizar com essa questão do desmatamento, que a gente possa preservar a nossa natureza. Então, veja, a matemática ajuda-nos a pensar nessas decisões que a gente tem que tomar frente a uma atitude, né, de preservação do nosso meio ambiente, ok? Então, aqui, entenderam o que significa essa porcentagem, que é uma fração de 100? Quando eu tenho um tanto, daquele total de 100, um tanto eu retiro. Esse tanto é o 30%, 15%, 10% e assim sucessivamente. Quantos a gente quiser, ok? Então tá, então agora a gente vai fazer uma outra atividade, para a gente ficar aí bem... aprendendo bem essa questão da porcentagem. Então, a professora trouxe aqui, né, e vai aparecer aí para vocês também na telinha, a nossa atividade de agora. Vamos ver lá, então, no nosso slide. Então, aí, só para sistematizar, né, que foi o 30% lá da árvore que a gente fez. Agora sim, vejam lá. Quantos por cento de cada cor foi usado para compor cada malha colorida? Então, a professora tem aí no slide, né, aparecendo para vocês, 6 malhas coloridas, ou seja, é como se fosse um trabalho de arte. Olha que legal, né? Usando porcentagem, inclusive, para trabalhar com questões de arte também. A gente pode fazer isso. Cada quadrinho desse aí tem, né, 100 quadradinhos. Então, cada obra de arte aí desses coloridos são 100 quadradinhos pintados. Só que cada um deles foi pintado de uma maneira diferente. Olha o primeiro, olha o segundo, olha o terceiro, né? Veja cada um deles aí como foi pintado diferente, cada um deles. E a pergunta é, quantos por cento de cada cor os artistas, né, que pintaram essas obras, quanto de cor foi utilizada? Quantos por cento de cada cor foi utilizada? Então a gente vai fazer isso, né? Vamos aprender a olhar para isso e registrar isso agora. Então, aqui na mesa da professora, quando a professora já mostrou, nós temos aqui o cartaz com a mesma coisa que está lá na telinha de vocês. Estava lá na aparecendo, né? Então, nós temos aí as 6 obras de arte, né? As nossas 6 pinturas, né? E vamos começar analisando aqui com a professora a primeira, tá bom? Nós vamos analisar essa aqui. Do jeito que a gente analisar essa, são analisadas todas as outras. Só que a gente vai fazer por partes, para a gente poder entender muito bem. Então, como eu falei para vocês, o inteiro aqui, todo, né, esse quadrado gigante aqui, esse maior, tem 100 quadradinhos pequenininhos. E nesse caso aqui, quantas cores foram usadas? Conta com a professora. 1, 2, 3, 4 cores. Então, se eu achar a porcentagem dessa cor vermelha, é a mesma que eu achar da verde. Por que é a mesma, professora? Porque, ó, eles foram divididos em 4 grupos iguais. O grupo do vermelho, o grupo do verde, o grupo do amarelo, o grupo do azul.
Então, se tem 4 grupos iguais, significa se eu achar de um, eu já acho de todos, ok? Então, vamos pensar lá com a professora. Então, eu vou registrar aqui na lousa que a professora trouxe, né? Que a quantidade é 100. Então, o nosso todo na porcentagem... Opa, deixa a professora arrumar aqui de novo, direitinho, para fazer deitadinho, para a gente poder escrever a porcentagem. Então, vamos lá. Então, o nosso todo, o nosso inteiro, tem 100 quadrinhos. Então, vamos lá, a fração sempre vai ser de denominador 100, né? Porque é uma fração de 100, porque nós estamos trabalhando com a porcentagem. Então, sempre a fração vai ser de denominador 100. O que vai aqui em cima? Quanto de cada cor. Então, vamos contar lá com a professora aqui no quadrinho do lado? Vamos lá junto comigo? Eu vou pegar aqui uma caneta para a gente poder apontar. Vamos olhar a cor vermelha. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, aqui no registro agora, nós vamos escrever 25 centésimos. Então, olha aqui, ó, 25 centésimos. Então, a fração de 100, 25 quadrinhos pintados do todo de 100. Então, é isso que nós temos registrado na fração. E isso é igual a 25%. Vamos transformar agora, né? 25, o número 25, que for o total de pintura que a gente contou, e o símbolo da porcentagem. Então, ficou assim, registrado assim. Então, os 25 centésimos é igual a 25%. Lembrando que esse símbolo da porcentagem significa dividido por 100. Então, eu tenho 25 divididos por 100, porque a fração é uma divisão também. Vocês já aprenderam isso com a professora. Então, eu tenho aqui, de cada 100, eu tenho grupos de 25. Então, 25%. Ok? Vejam bem esse registro. A mesma coisa, o que eu escrevo aqui é a mesma coisa que está escrito aqui, só que de um jeito diferente. Aqui a gente escreveu como fração e aqui a gente escreveu como porcentagem. Mas as duas coisas significam a mesma quantidade. Ok? Então, nesse primeiro quadro que a gente viu ali, cada cor tem 25% do espaço do quadro. O artista, né, usou 25% de cada uma das cores para fazer a composição daquele quadro. Agora vamos analisar o segundo, vamos lá com a professora. O segundo, ele tem um desenho, né? Ele tem todo um formato, né, bem bonito, digamos, é quase um X aqui, né? Um X atravessado. Tem algumas cores. Quais cores tem? Rosa, branco, azul e amarelo. São essas cores que nós temos. Mas eu estou vendo que existe um padrão geométrico aqui, né? Qual que é o padrão? O que eu tenho de rosa aqui, eu vou ter aqui, aqui e aqui também. Então, se eu achar o grupo de rosa, eu já acho todos eles, porque todos são iguais. A mesma coisa vai acontecer com o grupo branco, porque eu vou ter aqui, ó, né, nesse cantinho aqui, ó, esses brancos. Ele também é a mesma coisa desses brancos que estão aqui. Então, se eu achar um, eu já acho os outros também. A única coisa que a gente vai achar, né, depois, separadinho, é o amarelo e o azul. Que, na verdade, se a gente for prestar bastante atenção, o amarelo, a quantidade de amarelo também é a mesma quantidade que tem no azul. Mas vamos por parte. Vamos primeiro achar o rosa. Então, contem comigo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, nós temos 12 rosa. Então, como que eu acho? Eu tenho 12 rosa aqui, mas eu tenho 12 aqui também, 12 aqui também e 12 aqui também. Então, eu tenho 4 vezes 12. Então, vamos fazer lá a nossa operação aqui, ó. 12 vezes o 4, né? Nós vamos ter que achar a operação para a gente saber quanto nós temos de rosa, nós vamos ter que fazer essa operação aqui, né? 12 vezes o 4. Então, vamos lá junto com a professora fazer essa operação. Então, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Então, quantos rosa nós temos? 48, isso mesmo. Como que a gente registra, professora, agora a fração de 48?
naquela situação ali, nós vamos registrar assim. Deixa a professora colocar no papelzinho para usar o quadro depois. Vamos lá. Vamos colocar. Eu tinha, né, o quadro com 100 quadrinhos, 48 quadrinhos foram rosa. Como que eu vou escrever agora a porcentagem desse 48 centésimos? Isso, eu vou repegar o 48 e vou colocar o símbolo da porcentagem. Então, ó, 48, agora eu vou pegar outra cor para a gente poder destacar o símbolo, %. Então, ó, então o rosa é 48% que foi composto, né, aquele quadro. Agora vamos ver a cor branca. Bem, a cor branca é a mesma situação do rosa, a gente vai achar um para depois achar todos. Então, vamos lá? Nós temos um conjunto de branco aqui, 2, 3, 4 conjuntos, tá? A mesma coisa da quantidade de rosa, nós temos, de vezes, né? Nós tínhamos 4 vezes o rosa, nós vamos ter 4 vezes o branco também. Porque nós estamos pegando o conjunto desse, o conjunto deste, o conjunto deste branco e o conjunto deste branco. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 branco. 8 branco, 8 vezes 4, quanto que é? Nem vamos armar a continha, né? Porque isso daí tá fácil. 8 vezes 4, 32. Muito bem. Então, se é 32, como que a gente vai responder isso em fração e porcentagem? Vamos escrever aqui agora com a professora, né, no papel. Nós vamos pegar aqui do todo que nós tínhamos 100. Agora a gente sabe que são quantos? 8 vezes 4, 32. Opa, até pus de vermelho 32, mas não tem problema. Ó, a fração é 32 por 100, 32 centésimos. E agora eu vou fazer o registro da porcentagem. Então, isso aqui é igual a 32%. Então, lá o nosso registro ficou assim. 32 centésimos é igual a 32%. Aqui, 32 por 100. Olha, por 100 significa porcento. Ok? Significa dividir por 100. Dividir por 100. Beleza? Muito bem, então nós já achamos a branca. Então, nós já achamos a branca, já achamos a rosa, vamos para a amarela. Que, se for olhar bem, a amarela também é a mesma coisa que a azul. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Será que o azul também tem 10? Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ótimo, então o branco, o azul e o amarelo são exatamente a mesma porcentagem. Então, a gente vai fazer uma vez só aqui, vamos escrever só uma vez, né? Então, nós tínhamos total de 100 quadrinhos pintados. Desses 100, 10 são amarelo e 10 são azul. Então, a gente vai pôr agora o número aqui da porcentagem. 10%. Então, olha lá, né? O nosso registro agora final ficou desse jeito. Então, 10 centésimos ou 10 por 100 é 10%. Ok? A mesma coisa, significa exatamente a mesma coisa. Lembrando de novo que o símbolo de porcentagem significa dividir por 100. Tá bom? Muito bem, então aqui a gente já registrou algumas porcentagens dessas duas figuras. Agora a gente vai ver todas elas lá na nossa telinha. Vamos lá? Então, a gente já viu, né, a primeira parte, que foi 25%, que foi o que a gente registrou aqui, e já vimos a segunda também, que achamos 48%, 10% e 32%. Muito bem, então agora vamos ver, né, esse terceiro quadro aí do nosso artista, né? O azul mais claro e o azul mais escuro. Então, vamos contar ali quantos quadradinhos tem dentro do azul claro, né? Quantos quadrinhos pequenininhos? Conta que a professora lá. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo, nós temos 4 quadrinhos em cada cor, quer dizer, em cada grupo de cor, né? Ali que vocês estão vendo. Então, vamos contar quantos quadrinhos azuis mais claros nós temos? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Muito bem, guarde lá esse número. 13 quadrinhos azuis mais claros. Não lembrando que 13 vezes 4. Lembre lá, né? 13 vezes o 4, porque nós temos 4 quadrinhos em cada um deles. E o azul mais escuro tem... Vamos contar os azul mais escuro? Quantos conjuntos, né, de azul mais escuro nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, nós temos 12 conjuntos de 4 no azul mais escuro. Quanto que é 13 vezes 4 e 12 vezes 4? A impressão que dá que os dois tinham quantidades iguais, né? A gente podia pensar, nossa, mas é tão, né, metade e metade. Mas você viu que nos enganou? É uma ilusão de ótica isso, né? Então vamos ver lá quanto que deu? 52 por 100, ou 52% do azul mais claro e 48 por 100, ou 48% do azul mais escuro. Vamos agora para o próximo, né? A próxima tela aí dessas cores roxa, verde, um azul mais acinzentado, né? E o branco aí. Vamos ver para o próximo. A primeira cor ali é aquele azul mais claro, mais cinza, né? Depende da cor que está aparecendo para vocês aí, mas é para ser um azul mais clarinho. Se a gente for contar, a gente vai ver que nós temos... Vamos ver lá a resposta? 36 quadradinhos pintados desse azul. Então, 36 dos 100, que é 36%. O verde, contando, a gente vai achar 24 dos 100, que é 24%. O roxo, nós vamos contar também 24, que é 24%. E o último do branco, nós contamos 16 quadradinhos. Então, são 16 dos 100, ou 16%. No próximo, nós vamos encontrar também quantidades iguais ali, ó, porque todas as cores estão com a mesma quantidade de quadradinhos, né? E contando, a gente achou 20. 20 por 100 de cada cor, ou 20%, né? 20 centésimos é 20%. Então, aí de cada uma das cores. E o último, nós temos lá o rosa, o azul, o verde, ou melhor, o cinza, o verde e o amarelo. E olhando para o quadrinho, né, olhando para a composição artística, nós vemos então o rosa com 40 dos 100, ou seja, 40%. O 20 nós contamos, ou desculpe, o azul nós contamos 20 dos 100, 20%. O cinza dos 100 nós contamos 8, então 8%. Do verde dos 100 também 8%, e do amarelo dos 100 nós contamos 24% das cores amarelas. Então, viram aí na nossa atividade como a gente fez a porcentagem partindo da fração de 100? Então é isso que eu quero que vocês entendam hoje. O nosso objetivo é esse, é compreender esse conceito de porcentagem na fração de 100. Beleza? Muito bem. E para a gente, né, ficar um pouquinho mais ligadinho aí nessa porcentagem, vamos ver a próxima atividade? Trouxe mais uma para nós. Então nós temos ali uma tabela e nessa tabela você tem a figura, tem a fração e a porcentagem. A figura a professora já deu, já está lá a figura para vocês verem. Falta vocês completarem a fração e colocar do lado a porcentagem. Tudo bem? Então vamos pensar, eu não vou falar ainda para vocês, vamos fazer isso com calma. Olha a primeira figura, todo mundo olhando? Todo mundo sabe que aquele quadrado maior ali, todo ele vale 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem, então sempre vai ser o total de 100 na porcentagem. Então nós temos 100 quadradinhos, quantos estão pintados de verdinho claro? Isso, um só. Então, qual é a fração? Isso, 1/100. E a porcentagem, como escrevemos? Isso, 1%. No quadrinho, na próxima figura ali, na segunda linha. Vejam que vocês têm 100 quadradinhos pequenininhos. Nesse todo aí. Nós pintamos a metade. Isso, nós pintamos a metade. A metade de 100 é quanto? Isso, então ficou pintado 50 centésimos, 50 por 100, ou escrevendo a porcentagem, 50%. O próximo,
A linha pintada vale quanto? Isso, muito bem. Vale 10. Então, nós temos na fração 10 centésimos. E na porcentagem, 10%. Ótimo! E o último quadrinho? Vejam bem, pintou tudo, professora. E nós começamos a nossa aula hoje falando desse todo. Qual é a fração do inteiro? Isso, 100 centésimos ou 100 por 100. E na fração, e a porcentagem da fração é como? 100%. Muito bem, então vejam aí essa atividade, né? A professora fez com vocês porque ela vai ajudar vocês a fazer a tarefa. Daqui a pouquinho vocês vão ver qual é a nossa tarefa. Bem, meus amores, a gente já está chegando no final da nossa aula, né? A gente trouxe aqui bastante coisa de porcentagem hoje para a gente ver. O importante é que a gente aprenda esse conceito que era o nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Vamos vê-lo? Associar o conceito de porcentagem às frações decimais de denominadores 100. E foi isso que a gente fez, a gente associou esse conceito que porcentagem, ele vem da fração centesimal, cujo denominador é 100. Isso mesmo. Então, para vocês ficarem aí ligadinho que vocês aprenderam isso com a gente hoje. E a tarefa, vamos ver a tarefa que a professora vai deixar? A tarefa tá ali, ó, é bem parecida com o que a gente fez no último exercício agora. Pinte de azul metade da quantidade de quadradinhos. Então, olha ali embaixo, você tem aquele quadro cheio de quadradinhos. Você vai pintar a metade de azul. 25 quadradinhos você vai pintar de vermelho. E os outros 25 restantes de amarelo. Depois, você vai escrever em forma de fração com o denominador 100 cada parte que você pintou. Em seguida, escreva em forma de porcentagem as frações resultantes. Ali a professora colocou um exemplo. Por exemplo, quando eu tenho 10 por 100 ou 10 centésimos, eu tenho 10%. Mas não quer dizer que você vai escrever 10% em tudo, não é isso, tá? A professora só colocou um exemplo de como escrever a fração em porcentagem. Beleza? Então não esquece disso. Completa ali o quadro com a fração e com a porcentagem, igual nós fizemos nessa última atividade aqui na sala, aqui na TV com a professora. E o número 2, você vai transformar a fração que a professora já deixou para você em porcentagem. Só vai escrever como que é o registro em porcentagem dessas frações aí que vocês estão enxergando na atividade. Ok? Então, ó, tarefa dada. Quero que vocês façam com maior capricho, com muita atenção. Lembre que a professora falou que se a gente errar, a gente apaga, a gente arruma. O mais importante é você se esforçar para fazer. E hoje a nossa aula, a nossa tarefa é bem tranquila, né? Porque a gente já tem todos os conceitos de fração, né, trabalhados com vocês. As frações a gente já trabalhou bastante aqui na TV. Eu, a professora Rita, a professora Nilceia, nós trabalhamos bastante com fração com vocês. E agora a gente está associando o conceito de porcentagem com a fração. Então não está nada difícil. Não é verdade? E a gente vai ver mais depois, em outras aulas para frente, a professora vai trazer para vocês aí algumas coisas a mais também sobre porcentagem. Mas hoje o nosso objetivo era esse, era só associar a porcentagem à fração de centesimal. Beleza? Meus amores, então espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da nossa aula. Fiquem aí, ó, com um beijinho da professora e até a próxima. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, hoje, sexta-feira, a nossa última aula da semana, tá? É a professora Lucimara, né? Se vocês não lembram o nome da prof aí. E hoje já estamos aí no dia 2 de outubro, tá? Então, aí no caderno de vocês, anota a data, né? 2/10/2020. Coloca o nome de vocês, aula de língua portuguesa. E já deixa a folhinha aí que vocês pegaram lá na escola do material complementar para a gente corrigir a tarefa e acompanhar as atividades de hoje, tá bom? Bem, vamos lá então para a correção da tarefa. Lembram que nós tínhamos dois textos, um do quarto e um do quinto ano. O texto do quarto ano era o texto do Ouriço Viajante, tá? A professora não vai ler ele hoje aqui. Mas a professora tinha lido no final da aula de quarta-feira e também tinha pedido para vocês fazerem a leitura de novo para poderem responder
corretamente as questões. Bem, então a primeira questão lá da tarefa do quarto ano. Por que, mesmo sem querer, Pipo acaba machucando os outros passageiros? Então, por qual motivo ele machucava os passageiros? Bem, a resposta de vocês tem que ter, né, algo parecido com isso aqui. Então, não precisa ser igual a da professora. Então, eu coloquei assim, ó, porque acabava encostando seus espinhos nos outros passageiros. Então, se vocês colocaram aí que era porque eles tinham espinho, acabava cutucando os outros, também está correto. O que vocês têm que ver nessa questão é o porquê ali da resposta com letra maiúscula e tudo junto. Então, tem que ter esse porquê ali com letra maiúscula. A questão 2 era, Pipo já tinha desistido de viajar. O que fez ele mudar de ideia? Então, vocês lembram lá que o Pipo já estava desanimado e triste. O que fez ele mudar de ideia? Então, o fato do seu primo ser o maquinista e ele poder viajar separado dos outros passageiros. Então, como a professora falou, a resposta de vocês não precisa estar idêntica à da professora, mas na resposta vocês têm que colocar um motivo. Então, por que, que ele voltou a querer viajar? Por que ele mudou de ideia? Então, vocês vão ter que contar que o que fez ele mudar de ideia foi o primo ser maquinista do próximo trem e ele poder viajar com o primo sem cutucar ninguém, tá? Então, se as respostas de vocês foram parecidas com essas da professora, se iniciaram com letra maiúscula direitinho, então está tudo ok, tá? Bem, aí nós tínhamos lá o texto para o quinto ano, que era o texto do Mar Morto, e também tínhamos duas questões interpretativas. Então, a primeira questão, por que nada afunda e nem a vida no Mar Morto? Então, muito bem, porque há muito sal em suas águas, ou porque as águas do Mar Morto são cheias de sal. Então, a resposta de vocês tem que constar, que a causa de nada afundar no Mar Morto é a quantidade de sal. Então, observa ali também o porquê da resposta junto, e letra maiúscula no início da resposta. A questão 2 era para marcar qual que era o assunto principal do texto. Então, nós tínhamos lá como alternativas. Letra A vida no Mar Morto. Letra B, a morte do mar. Letra C, tratamento de beleza. Letra D, as características do Mar Morto. Então, o texto, de um modo geral, ele fala sobre as características, ele fala como é o Mar Morto, tá? Então, espero que vocês tenham feito bem corretinha a tarefa. Bem, como a professora falou para vocês na quarta-feira, nós íamos continuar hoje, e vamos continuar com o tema dos advérbios. Então, para nós iniciarmos a aula, nós vamos relembrar um pouquinho, sobre os advérbios, o que é o advérbio, e vamos ver alguns advérbios. Então, eu trouxe um poema, tá? Para nós iniciarmos aqui, que tem o título A Festa dos Advérbios. Vão acompanhando aí na tela a leitura com a professora e notando quais advérbios aparecem. Na festa dos advérbios, apareceu a magia que transformou a alegria em poesia. O talvez dançou com o lá na música de um sabiá. O longe se encontrou com o perto em um ritmo bonito e certo. O cedo brincou com o tarde sem nenhum tipo de alarde. O muito bailou com o pouco de um jeito muito louco. O não se escondeu do sim atrás da cortina de cetim. Na festa dos advérbios apareceu a magia que transformou a alegria em poesia. O hoje e o amanhã dividiram a mesma torta de maçã. O nunca abraçou o sempre em uma valsa contente. O depois dividiu com o agora a mesma torta de amora. Na festa dos advérbios apareceu a magia que transformou a alegria em poesia. Autora Luciana do Rossio. Então, vocês viram aí como apareceu vários advérbios neste poema. E ali havia um contraponto, cedo, tarde, o pouco com o muito. Então, sempre aí
mostrando, né, um contrário do outro, né, mas mostrou vários advérbios. Então, acredito que ali, né, olhando, vocês já conseguiram relembrar sobre essas palavras que nos dão, né, essas ideias aí de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de negação. Então, vamos rever um pouquinho aqui na tela sobre, né, o que são os advérbios. Então, os advérbios são palavras que dão ideia de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Tornam a frase mais completa. Vocês lembram que a professora fez na bancada, na aula passada, algumas transformações de frase, né? Então, a professora começou com a frase eu andei e daí foi mudando, né? Então, eu andei perto, eu andei tranquilamente, eu não andei. Então, né, aqui as palavras em vermelho são os advérbios que dão aí uma ideia melhor, né, do verbo andei. Então, onde eu andei, como eu andei e negando que eu andei. Bom, quais são então os objetivos da nossa aula de hoje? Interpretar texto, né, que sempre nós temos que estar lendo e interpretando os textos, e produzir um texto utilizando advérbios. Bem, então, olha lá, o texto que eu trouxe hoje para vocês, para nós interpretarmos, é uma história em quadrinhos. Então, O Mundo de Leloca. Esconde bem demais. Mãe, eu e o Júnior estávamos brincando de esconde-esconde e ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. Cedo ou tarde ele aparece, mas mãe, acho que ele se escondeu bem longe. Realmente, ele é bom nisso. Você não está entendendo, mãe. Ele entrou na lata de lixo hoje cedo. Então você já sabe onde ele está. Mas não sei onde o lixeiro leva a lata de lixo. Então vejam, né, que nessa história em quadrinho nós temos o uso de vários advérbios e temos também aqui um pouquinho de humor, tá? Então, o que causa humor nessa tirinha? Então a gente vê ali que ela é uma tirinha curta e que ela tem, né, um certo humor. Então, o que é o humor? Um tom engraçado, um tom divertido. O que causa esse divertimento nessa tirinha? Vamos ver aqui as opções, então. O fato, letra A, de Júnior ter se escondido na lata de lixo. Letra B, dos irmãos estarem brincando de esconde-esconde. Letra C, do lixeiro ter levado a lata de lixo. Letra D, da mãe ter certeza de que ele vai aparecer. Então, qual desses fatos traz esse sentido de humor? Qual que vocês acham que é? Muito bem, né? O fato do lixeiro ter levado a lata de lixo é que causa o humor na tirinha. Bom, questão 2. Na frase, realmente ele é bom nisso, a mãe expressa uma ordem, uma negação, uma afirmação, uma dúvida. Nós já trabalhamos uma outra questão onde apareceu a palavra realmente. Então, realmente me dá a ideia do quê? Uma ordem, uma negação, uma afirmação, uma dúvida. Muito bem, né? A mãe está afirmando. Então, é uma afirmação. Realmente, ele é bom nisso. Número 3. Na frase, cedo ou tarde, ele aparece. As palavras destacadas dão ideia de tempo, lugar, intensidade ou modo. Pensem aí, cedo ou tarde, a ideia de tempo. Muito bem. Questão 4. Na frase, e ele se escondeu tão bem que não consigo encontrá-lo. O advérbio destacado revela. Então, veja que o advérbio que está destacado ali é o tão. Apesar de eu ter também o advérbio bem e o advérbio não. Mas o destacado que eu quero saber é o tão. Tão está me indicando lugar, intensidade, tempo ou modo. Tão me dá a ideia do quê? Muito bem, de intensidade, né? Da quantidade, do quanto ele se escondeu bem. Então, é intensidade. Questão 5. Mas, mãe, acho que ele se escondeu bem longe. A palavra destacada é advérbio de.
Então, longe. Longe me dá a ideia do quê? Letra A, de tempo. Letra B, de lugar. Letra C, de modo. Ou letra D, de intensidade. Quando eu falo longe, eu tenho ideia de lugar. Muito bem. Bom, voltamos aqui para a tirinha. Então, por que nós voltamos para a tirinha? Essa tirinha, ela nos deixa sem uma resposta, né? Onde que o Júnior está? Né? Onde que ele se escondeu? Porque aqui, né, a gente vê no último quadrinho que a Leloca fala, mas mãe, eu não sei para onde que o lixeiro leva a lata de lixo, né? Bom, nós temos aí no material complementar de vocês, as atividades de vocês, uma atividade que nos pede para a gente continuar essa história, né? Onde que o Júnior está? Bom, então, né, vamos terminar essa história? Então, olha lá, nós temos aqui 4 perguntas que vão nos ajudar a planejar como que nós faremos o texto. Então, 4 perguntas que vão nos, assim, nortear numa produção de texto depois, tá? Bom, então o que a professora quer que vocês façam? Que vocês acompanhem a professora fazendo aqui essas questões, para que quando a professora for fazendo aqui, vocês vão tendo ideia de como vocês vão fazer depois a continuação de história de vocês. Vocês poderiam até estar fazendo junto com a professora, mas eu sei que vocês são bem criativos, até mais criativos que a professora, e que vocês conseguem depois fazer um texto muito bom. Então, durante a aula, vão acompanhando, tá? Se quiserem anotando alguma coisinha ou outra, né? Alguma dica ou outra, para depois vocês não esquecerem, mas deixa para vocês fazerem depois, tá? Vão só acompanhando a professora. Então, nós temos que responder essas 4 perguntas. Onde Júnior estava? Como ele queria voltar para casa? Como a sua mãe ficou quando descobriu que ele havia sumido e quando Júnior voltou? Bom, então aqui, né, a figurinha do Júnior aqui. Onde eu estou? Então, onde será que o Júnior está? Será que ele está no caminhão de lixo? Será que ele já está lá em um aterro sanitário, onde joga o lixo, né, e depois cobra ali? Será que ele foi deixado num lixão no meio de um monte de lixo lá? Será que ele está em uma usina de reciclagem de lixo? Ou será que ele permaneceu na lata de lixo por ali, né? Então, onde será que o Júnior está? Será que ele está ali, longe, fora, perto, dentro, atrás? Onde o Júnior estava? Então, a professora esqueceu de falar para vocês que para nós respondermos essas questões, nós vamos ter que usar advérbios na resposta, tá? Então, pensem aí, né? Vocês vão pensar para vocês poderem fazer depois o texto de vocês, tá? Eu estou pensando aqui. Bom, eu acho que o Júnior estava dentro do caminhão de lixo, tá? Então, vejam aqui na minha resposta, ó, Júnior estava dentro do caminhão de lixo. Então, eu respondi a questão e usei um advérbio. Eu usei o advérbio de lugar, né? Então, ele estava dentro do caminhão de lixo. Respondi a primeira questão. Vão pensando aí aonde que vocês querem que o Júnior esteja no texto de vocês. Se é no caminhão de lixo, se é na própria lata de lixo, às vezes ali pertinho da casa, se Júnior estava lá longe no aterro sanitário, né? Júnior estava embaixo de um monte de lixo. Então, vão pensando como que vocês vão colocar aí nessa resposta de vocês, tá? Então, eu já respondi a primeira aqui. Vamos agora, então, para a segunda questão. Como ele queria voltar para casa? Aqui, a minha sugestão é de nós usarmos advérbios de modo. Então, né, como? Ele queria voltar bem? Ele queria voltar depressa? Tranquilamente? Rapidamente? Mal? Como que ele queria voltar? Ou devagar, né? Então, como será que ele queria voltar para casa? Bom, eu escrevi que ele estava dentro do caminhão. Agora, eu acho, né, que ele deve estar querendo voltar para casa depressa ou rapidamente, né? Porque se ele está lá dentro do caminhão, não deve estar muito agradável lá no meio dos lixos.
Bom, então olha, a minha resposta para a questão 2, como ele queria voltar para casa, eu vou colocar assim. Júnior queria voltar para casa rapidamente, pois queria ficar bem. Vejam que aqui eu usei 2 advérbios de modo. Eu usei rapidamente e usei bem. E a minha resposta com letra maiúscula, né, que o Júnior ali é um substantivo próprio, também com letra maiúscula no início, né, da frase. Mesmo que não fosse, como está iniciando a frase, tem que ser com letra maiúscula. Então, já tenho 2 questões respondidas. Vamos agora para a próxima questão. Como a sua mãe ficou quando descobriu que ele havia sumido? Então, vamos pensar lá. Como será se vocês tivessem sumido, se a irmã de vocês, o irmão, falasse: mãe, fulaninho lá se escondeu na lata de lixo e o lixeiro levou? Pensa só, como será que a mãe ia ficar? Será que ela ia ficar nervosa? Será que ela ia ficar preocupada? Será que ela ia ficar brava? Como ela ia ficar? Qual a intensidade, o quanto de nervosa, o quanto de preocupada, o quanto de brava ela vai ficar? Então, aqui nós vamos usar um advérbio de intensidade, tá? Então, bastante, menos, demais, tão, muito, pouco, tá? E eu vou escolher aqui preocupada. Eu vou dizer que a mãe ficou preocupada. Então, olha lá a minha resposta aí na tela. A mãe ficou muito preocupada, tão preocupada que ligou para seu pai. Então, veja que aqui usei 2 advérbios aqui de intensidade, né? Do quão preocupada ela ficou. Poderia ter colocado que a mãe ficou muito brava ou a mãe ficou muito nervosa, né? E lembrando que a resposta ali com letra maiúscula. Bem, temos mais uma questão. Quando o Júnior voltou? Então, quando é o tempo, né? Em que tempo que ele voltou? Né? Quanto tempo ele levou para voltar? Então, aqui nós temos a opção de advérbios aqui. Já, depois, logo, tarde, cedo, né? Quando ele volta? Antes. Então, quando que o Júnior voltou? Lembram que eu coloquei lá que a mãe ligou para o pai. Então, eu quero que o Júnior volte antes do pai chegar, tá? Então, eu vou usar o advérbio antes aqui para indicar o tempo. Então, olha lá. Júnior, né, letra maiúscula no início da resposta, conseguiu voltar antes do pai chegar. Então, vejam que aqui, né, eu já tenho a resposta para as 4 perguntas iniciais. Onde Júnior estava, como ele queria voltar para casa, como a sua mãe ficou quando descobriu que ele havia sumido e quando Júnior voltou. Então, olha lá, Júnior estava dentro do caminhão, Júnior queria voltar para casa rapidamente, pois queria ficar bem. A sua mãe ficou muito preocupada, tão preocupada que ligou para seu pai. Júnior conseguiu voltar antes do pai chegar. Então, vejam que aqui são as ideias da professora e vocês vão estar colocando a ideia de vocês aí nas respostas. Bem, agora nós vamos pegar essas respostas e organizar e melhorar o nosso texto. Bom, como assim, professora? Então, a gente vai pegar cada uma das respostas e vai ampliar, tá? Lembrando que nós estamos aqui continuando um texto. Então, é um texto novo, mas é uma continuação do outro texto. Então, eu tenho que ter uma ligação com a história em quadrinho, tá? Bem, então, olha, Júnior estava dentro do caminhão de lixo, tá? Quando a Leloca estava falando lá para a mãe dela, né? Mãe, mas eu não sei para onde o lixeiro leva o lixo. O Júnior já estava no caminhão de lixo. Então, nós temos que fazer aqui uma ligação com essa parte anterior do texto. Então, nós podemos colocar assim, ó. Enquanto Leloca contava o ocorrido para sua mãe, Júnior estava dentro do caminhão de lixo. Como que o caminhão de lixo estava? Que se movimentava vagarosamente recolhendo o lixo das outras casas. Então, vejam que de uma frase, uma resposta que a professora tinha, a professora ampliou. Então, a professora fez uma relação com o texto anterior, né, que era a história em quadrinho, e aumentou aqui, né? Para quê? Para que esse texto meu fique mais atraente, tá? Então, eu não posso simplesmente pegar as 4 respostas e jogar ali, ai, fiz meu texto. Não, eu vou ter que fazer uma relação de uma parte com a outra, para que o meu texto fique coeso e coerente, tá? Bem, então,
aqui temos a primeira pergunta bem explicadinha. Enquanto Leloca contava o ocorrido para sua mãe, Júnior estava dentro do caminhão de lixo que se movimentava vagarosamente recolhendo o lixo das outras casas. Bem, Júnior queria voltar para casa rapidamente, pois queria ficar bem. Essa era a minha segunda resposta, né? Como que ele queria voltar para casa? Por que será que ele queria voltar para casa rapidamente? Vamos pensar aí? Bom, eu vou colocar que ele queria voltar para casa rapidamente, porque ele não queria ficar de castigo, tá? Podia colocar que ele queria voltar para casa rapidamente, porque ele queria tomar um banho, porque ele não queria que a mãe soubesse, porém a mãe já está sabendo, né? Mas ele não sabe que a mãe dele sabe, né? Nós sabemos que nós lemos lá na tirinha, ele não. Então, eu vou colocar que é por causa disso, né? Que ele não queria ficar de castigo. Então, aqui eu vou complementar, não vou complementar tanto, né? Então, Júnior queria voltar para casa rapidamente, pois queria ficar bem e não queria ficar de castigo, tá? Respondi a segunda questão e agora ampliei. Bom, nós tínhamos a terceira questão, como a sua mãe ficou? Então, eu escolhi colocar preocupada, né? Que a gente poderia ter colocado brava, nervosa, ou até alguma outra, né? De algum outro modo aí que vocês pensem. Então, a sua mãe ficou muito preocupada, tão preocupada que ligou para o seu pai. E o pai, será o que o pai disse? Então, eu vou complementar com o pai também ficou preocupado e disse que sairia antes do trabalho para ajudar a procurar, tá? Porque o pai, se a mãe ligou para ele, é porque a mãe estava bastante preocupada. Então, qual vai ser a atitude do pai? Então, eu, né, vou colocar que o pai vai, né, sair do trabalho antes, tá? Então, aqui, né, ampliamos a terceira resposta. Agora, a última pergunta era, Júnior conseguiu voltar antes do pai chegar. Tá, eu coloquei que ele estava dentro de um caminhão, que estava andando pela rua, recolhendo lixo das outras casas. Então, eu não posso simplesmente colocar que ele voltou antes do pai chegar. Como que ele voltou? Né? Como que ele saiu do caminhão? Quanto tempo ele demorou? Aonde que ele estava, né? Quando ele desceu do caminhão? Porque eu coloquei que ele estava no caminhão. Então, né? Júnior conseguiu se livrar dos lixos que o cobriam e em uma das paradas do caminhão pulou para fora. Então, aqui eu estou contando como que ele saiu do caminhão. Se ele estava lá dentro, né? Tenho que colocar como que ele saiu. Bem, e eu vou colocar que ele estava perto. Como estava perto, Júnior conseguiu voltar antes do pai chegar. Porque se eu colocar que ele estava longe, ele vai demorar mais, né? Então, como eu optei lá na minha resposta de colocar que ele ia chegar antes do pai, então vou colocar aqui. Então, vejam aqui, eu ampliei a minha quarta resposta. Né? Então, Júnior conseguiu se livrar dos lixos que o cobria em uma das paradas do caminhão, pulou para fora. Como estava perto, Júnior conseguiu voltar antes do pai chegar. Terminei? Sim, de responder as minhas perguntas lá e de ampliar essas perguntas. Porém, o meu texto tem que ter uma finalização. Então, como que eu vou finalizar esse texto? Eu tinha escrito lá que ele não queria ficar de castigo. Lembram? A professora escreveu lá que ele queria voltar para ficar bem e não queria ficar de castigo. Então, aqui eu vou finalizar falando sobre isso. Então, olha como que a professora finalizou. Então, a professora escreveu assim, ó, nem Júnior, nem Leloca ficaram de castigo, mas provavelmente terão mais cuidado quando forem brincar de esconde-esconde. Bom, agora a gente vai ver esse texto todo organizado, né? Porque ali a professora foi aumentando as perguntas. Então, vamos lá. Vão acompanhando na tela a leitura aí com a professora. Enquanto Leloca contava o ocorrido para sua mãe, Júnior estava dentro do caminhão de lixo que se movimentava vagarosamente recolhendo o lixo das outras casas. Júnior queria voltar para casa rapidamente, pois queria ficar bem e não queria ficar de castigo. A sua mãe ficou muito preocupada, tão preocupada que ligou para seu pai. O pai também ficou preocupado e disse que sairia antes do trabalho para ajudar a procurá-lo. Júnior conseguiu se livrar dos lixos que o cobriam e em uma das paradas do caminhão pulou para fora. Como estava perto, Júnior conseguiu voltar antes do pai chegar. Nem Júnior nem Leloca ficaram de castigo, mas provavelmente terão mais cuidado quando forem brincar de esconde-esconde. Então vejam que o texto ficou bem completo. Agora, a professora quer que vocês observem, então, esse texto, né, terminado, bem organizadinho os parágrafos dele. Então, olha só, né?
a gente vai olhando aqui, o que a gente consegue ver? Que ele está com todos os parágrafos feitos, parágrafo é letra maiúscula, né? E vejam, aqui tem uma coisa que facilita um pouquinho para vocês. Como a professora fez lá o planejamento do texto para vocês responderem as 4 perguntas, automaticamente cada pergunta daquela, cada resposta na realidade, vai dar um parágrafo do texto, né? Então aqui, ó, se nós contarmos o parágrafo, ó, o primeiro parágrafo é a primeira resposta, o segundo parágrafo é a segunda resposta, o terceiro parágrafo é a terceira resposta, o quarto parágrafo é equivalente à terceira ou então à quarta pergunta, e a professora fez mais um parágrafo que a professora falou que era o fechamento do texto. Então vejam, né, que aqui a professora fez 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. Então o texto de vocês vai ter que ter pelo menos 5. Então um parágrafo para cada resposta e um parágrafo para o final, né, que a gente não pode simplesmente terminar de qualquer jeito. Bem, ficou em azul aqui os advérbios que a professora tinha usado para as respostas, que lembra que nas respostas vocês tinham que usar advérbio. Agora nós vamos ver como a professora usou mais advérbios, né? Mesmo assim, sem intenção, a gente acaba usando. Então aqui, ó, no primeiro parágrafo, enquanto Leloca contava o ocorrido para sua mãe. Aqui eu tenho o enquanto, que é um advérbio de tempo. Então, Júnior estava dentro do caminhão, que nós já tínhamos colocado como advérbio de lugar, que se movimentava vagarosamente, o modo, né? Então, recolhendo o lixo das outras casas. No próximo parágrafo, Júnior queria voltar para casa rapidamente, pois queria ficar bem. Então, nós já tínhamos rapidamente e bem, que era intensidade. E não queria ficar de castigo. Então, o não, que é um advérbio de negação. A próxima, o próximo parágrafo, né, que era na próxima resposta, lá como a mãe ficou. Sua mãe ficou muito preocupada, tão preocupada que ligou para o seu pai. Então, o muito e o tão que nós já tínhamos usado como intensidade. O pai também ficou preocupado e disse que sairia antes do trabalho. Então, vejam o antes aí como advérbio de tempo. Júnior conseguiu se livrar dos lixos que o cobriam. Em uma das paradas do caminhão, pulou para fora. Então, fora, advérbio de lugar. Como estava perto, outro advérbio de lugar. Júnior conseguiu voltar antes, que a professora já tinha usado, né? Do pai chegar antes de tempo, advérbio de tempo. E para finalizar, né, o nosso texto, a conclusão do nosso texto, nem Júnior, nem Leloca, então nem advérbio de negação, ficaram de castigo, mas provavelmente, aqui é um advérbio de dúvida, né? Então, talvez, né, terão mais cuidado quando forem brincar de esconde-esconde. Então, mais o quanto de cuidado e quando, que me dá noção de tempo também. Então, vejam como a gente tem aí vários advérbios. Então, olha a proposta lá que nós tínhamos. Então, tarefa. Na aula de hoje, fizemos um planejamento e uma produção textual continuando a história apresentada pela tirinha O Mundo de Leloca. Agora é a sua vez. Planeje seu tempo respondendo as questões abaixo e termine a história do seu jeito. Mas lembre-se de utilizar os advérbios assim como fizemos na aula. Então, aqui estão as 4 perguntas que nortearam todo o texto que a professora fez. Então, onde Júnior estava? Então, vocês vão responder a partir da criatividade de vocês. A professora deu algumas opções, né? No caminhão, na própria lata de lixo, no aterro sanitário, no lixão. Vocês podem colocar a forma que vocês quiserem, porém, tem que colocar um advérbio junto. Então, onde Júnior estava? Júnior estava ali dentro da lata de lixo. Júnior estava lá longe no aterro sanitário. Então, vocês vão ter que pensar na resposta que tem um advérbio, lembrando com letra maiúscula no início da resposta. Como ele queria voltar para casa? Então, aqui um advérbio de modo, né? Então, rapidamente, vagarosamente, de repente ele estava com medo, então ele queria voltar devagar. Pensa lá. A outra pergunta, como a sua mãe ficou quando descobriu que ele havia sumido? Eu usei o preocupada, muito preocupada, né? Tão preocupada que ligou para o pai. Pode usar o bravo, nervosa. E quando o Júnior conseguiu voltar, né? Eu coloquei que ele voltou ali, né, antes do pai chegar. Vocês aí
criatividade de vocês, né? Se ele demorou ou não. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje era interpretar o texto, né? Que nós fizemos ali a interpretação da tirinha da Leloca e produzir um texto utilizando advérbios. Então, vocês não produziram hoje, vocês foram acompanhando a produção da professora. Então, em casa, né? Agora, aí no que termine a aula, vocês vão tentar fazer a produção de vocês para depois levar para a professora de vocês fazer a correção. Também encaminha aqui para a TV, né, para que a gente possa estar dando uma olhada aí no texto de vocês como ficou. Eu tenho certeza que vocês vão fazer texto muito bom. Hoje a professora vai fazer o Leia para mim, né, que a professora não fez aí durante a semana e hoje eu escolhi um texto, então uma história para estar contando para vocês. Vamos lá então? Conto ou não conto? Eu nem te conto. Conta, vai! Está bem, mas você promete não contar para mais ninguém? Prometo, juro que não conto. Se eu contar, quero morrer sequinha na mesma hora. Não precisa exagerar. O que eu vou contar não é nada assim tão sério, não precisa jurar. Está bem. Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto quanto naqueles dias. Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar. Olha, eu vou contar, mas é segredo. Não conte para ninguém. Se você contar, eu vou ficar de mal. Eu não vou contar, já disse. O segredo não era nada sério. Coisa mesmo de criança naquela idade, e ela acabou contando. Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei 2 ovos, misturei com farinha de trigo e o açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de nada. Meu Deus, sua doida, você teve coragem de fazer uma coisa dessas? Tive. Se minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo. Posso ficar uma semana de castigo ou até mais. A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu fiquei sozinha, procurei minha tia que estava preparando o almoço. Tia, preciso contar uma coisa para a senhora. Pois conte que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai. É que eu tenho um segredo para te contar e não sei se devo. O segredo é seu ou dos outros? Dos outros, quer dizer, da prima. E por que você quer contar os segredos alheios? Bem, eu pensei que se a senhora quisesse saber o que aconteceu. Ah, minha filha, deixa eu te fazer apenas uma pergunta. A dona do segredo te autorizou a contá-lo? Na verdade, não. E por qual motivo você me contaria então? Bem, o que ela fez não é muito certo. E você vai dedurar a sua prima? Se for alguma coisa muito grave, ela ficará de castigo e você não terá com quem brincar. Você já pensou nisso? Não. Pois pense e depois volte aqui para conversarmos. Eu não sabia onde enfiar a cara de tanta vergonha e para que ninguém descobrisse os meus pensamentos, me escondi na casinha do fundo do quintal. Na hora do almoço, saí de lá, pois a fome nessas horas é uma sensata conselheira e minha tia, com muito cuidado, voltou a tratar do assunto. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha avó, quando eu era pequena, me ensinou uma coisa que nunca mais me esqueci. E hoje, ouvindo uma notícia no rádio, lembrei-me dela. Ela dizia que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Por isso, nós temos mais ouvir do que falar. E mais, nem tudo que ouvimos deve passar adiante, pois quem conta um conto, aumenta um ponto. E se o que se conta é um segredo, pior ainda. Por isso, nessas horas em que a nossa língua coça, o melhor é lembrar que boca fechada não entra mosquito. E contou também histórias de outras gentes, mexeriqueiros, dedo duros, fofoqueiros, enfim, a turma do leve trás. Naquela tarde, ainda preocupada que lessem os meus pensamentos, fiquei murchinha daqui para ali, inventando o que fazer. Só no dia seguinte, quando minha prima decidiu contar para mim outro dos seus segredos, foi que eu tomei coragem de me sentar ao seu lado bem quietinha, disse ela. Sabe, o outro segredo é mais sério que o primeiro. E fez suspense. Disse repentinamente que estava com sede e foi buscar água na cozinha. Depois de retornar, bebeu a água bem devagarinha até recomeçar.
Olha, eu tenho um grande defeito. Às vezes eu me escondo na cozinha para ouvir a conversa de minha mãe com as outras pessoas. Por acaso eu estava ontem tranquilamente sentado no meu cantinho secreto quando alguém chegou para conversar com ela. Como essa pessoa é muito conhecida e eu gosto muito dela, não posso contar o que aconteceu por lá. É uma pena. Eu só posso dizer que essa pessoa é uma língua de trapo, uma linguaruda. Nunca rimos tanto. Eu, na verdade, não sabia se me sentia agradecida ou envergonhada. E passados tantos anos, ainda hoje, nós fazemos questão de relembrar esse episódio. Nossos filhos compreendem então porque somos tão amigas e cúmplices. E olha que eles nem imaginam o que ocorreu anos depois, quando éramos jovens e começamos a paquerar sem saber o mesmo cara. Bem, mas isto é um segredo e eu não posso contar. Fim. Então, pessoal, bom final de semana, né? E que essa história fique aí para uma lição para a gente, né? Mais ouvir do que falar. Até! Vem aí, Ciências da Natureza. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Lembram de mim? Eu estava aqui ontem com vocês. Eu sou a professora Silmara e vamos mais um pouquinho trabalhar Ciências da Natureza. E aí? Vamos lá ver o que a gente fez ontem, o que nós aprendemos ontem? Ah, antes de qualquer coisa, as 3 palavrinhas, vocês lembram? Quase que eu esqueci. A primeira, conhecimento. A segunda, experiência. E a terceira, investigação. Conhecimento, adquirimos todos os dias. Experiências, vamos, experimentando as coisas para nós adquirirmos conhecimento também, né? E a investigação, como nós somos curiosos, vamos investigando, vamos aprendendo mais e mais e vamos validando aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, né? As hipóteses que a gente vai criando. Vamos lembrar o que nós trabalhamos ontem. Ontem nós falamos do sistema imunológico. Vocês lembram o que é o sistema imunológico? Levanta aí do sofá. Vamos lá, pessoal. Sistema imunológico são os soldados. Então, vamos lá. Marchando. É isso que o nosso sistema imunológico faz. Ele faz uma batalha, ele luta contra os inimigos dentro do nosso organismo. Então, ele protege o nosso organismo dos vírus e das bactérias. Aqui nós temos 2 exemplos, né? 2 imagens de um vírus e uma bactéria, tá? Então, lembram que os vírus e as bactérias, eles são pequenininhos, 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 que nós só conseguimos enxergar no microscópio. O vírus, ele precisa de uma outra célula para ele se reproduzir. As bactérias não, elas vão se reproduzindo porque elas são células completas. O objetivo de hoje, vamos ver o que é. Qual é o nosso objetivo? Conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas. E hoje nós vamos falar dos componentes do sistema imunológico, tá? Então, vocês lembram ontem que nós falamos dos linfócitos, né? O que eles fazem? Eles comem, os organismos, os micro-organismos. Nós vimos lá que tem várias células, aquela que dá o alerta, né? E hoje nós vamos ver o que vai acontecer com essas células. A nossa pergunta: de onde vêm as células do sistema imunológico? E aí, de onde será que elas vêm? Será que elas surgem assim do nada? Vamos lá, mandem as hipóteses de vocês. A primeira: vem do próprio organismo. A outra: vem das vacinas. Estão no corpo todo. São levadas pelo sangue. Então, no final da aula, nós vamos validar essas hipóteses, ver aquilo que, o que realmente acontece no nosso corpo. Então, agora nós vamos começar já com a nossa experiência. E a nossa experiência nós vamos brincar um pouquinho. Para isso nós vamos precisar massinha colorida,
pratinhos de isopor ou de plástico ou qualquer outro papel que vocês possam escrever e depois colocar as massinhas em cima e tiras de papel. Tá? Então esse é o material para nossa experiência. Então vamos lá para a bancada para a gente ver o que vai fazer? A professora tem aqui algumas massinhas, né? E eu trouxe aqui alguns pratos já identificado, né? O que nós vamos fazer. Então eu tenho aqui fagócitos, linfócitos, linfócitos B, interferon e linfócitos T. Então esses aqui, esses pratinhos, nós vamos fazer agora as nossas células. Tá? Então vocês lembram ontem quem são os fagócitos? Então, os fagócitos, eles são aquelas células que elas se alimentam das bactérias, né, dos vírus. Então, o que ela faz? Então, vamos prestar atenção aqui no que a professora já fez. Só vou dar uma melhorada nessa minha célula aqui. Vou deixar ela bem redondinha. Quando a gente olha no microscópio, as células elas são redondinhas, né, do sistema linfático, do sistema imunológico. Elas são redondinhas e achatadinhas. Então a professora vai pôr aqui. Então lá está a minha célula, o meu fagócito. Surgiu aqui uma bactéria. Vocês estão vendo a bactéria aqui verdinha? Então, quando aparece a bactéria, o nosso fagócito ele começa a se aproximar e ele vai aos poucos cercando a nossa bactéria, vai cercandinho ela, até que de repente o que acontece? Ele cerca ela toda e ele engole, ele toma ela para si. Então ele engole essa bactéria e é aí que ele vai eliminar, ele vai anular a bactéria e essa bactéria vai morrer, tá? Agora nós vamos fazer alguns linfócitos. Quem tem, né, em casa a massinha, vamos fazer os linfócitos? A professora explicou como que eles são redondinhos, né? Nós vamos fazer lá uma bolinha e damos uma achatadinha. Os linfócitos, eles têm grande quantidade. Não é um só que eu tenho lá que nós temos no nosso organismo. São muitos linfócitos. E eles, né, eles também são chamados de glóbulos vermelhos de glóbulos brancos no nosso organismo, tá? Então vamos fazer vários linfócitos. Então esse daqui é aquele linfócito que ele vai fazer o quê? Ele vai avisar todo o organismo que um intruso invasor estava lá, tá? Então é esse linfócito aqui. Aí o que vai acontecer? Vai surgir outros linfócitos que eles são também. O linfócito B, ele é redondinho e achatado, igual o outro linfócito, só que ele tem uma outra função, tá? Eles não podem ser só uma bolinha, porque eles são células que precisam estar correndo pela corrente sanguínea, né? Porque eles tem que fazer muito movimento, porque eles percorrem todo o organismo, porque eles precisam estar o tempo todo ali em alerta, para ver se não tem nenhum outro micro-organismo. Então, olhem lá, eles são redondinhos e achatados, tá? Esses aqui são os linfócitos B. E o que eles fazem? Eles alertam o organismo e dizem lá, você vai fazer isso, o linfócito T vai fazer isso, o interferon vai fazer isso. E assim eles vão, né? Cada uma das células vai fazendo aquilo que precisa. Os linfócitos T, eles também são redondinhos, só que eles têm um diferencial. Então, eles são redondinhos e eles têm como se fossem cabelinhos assim, ó. Eles não são lisos,
porque eles precisam atacar aquelas células invasoras. Então, os micro-organismos que são os invasores. Então, olha lá. Eles são redondinhos, mas eles têm algumas pontinhas. Para atacar os invasores, tá? Não esqueçam que nem sempre as células são exatamente umas iguais às outras. Algumas são maiores, algumas são menores. Isso porque vai depender da maturação de cada célula. Algumas são mais células que estão mais bebê, outras que já estão adultas. E assim vai, assim como o nosso organismo, assim como as pessoas são. Tá? Então aqui são os linfócitos T. Recordando. Fagócitos, eles se alimentam das bactérias. Os linfócitos, eles anunciam, eles avisam quais são as bactérias que estão atacando naquele momento, né? Eles vão mostrar onde elas estão. Os linfócitos B, eles vão distribuir a função para as células para ver quem precisa atacar quem. Porque lembram que a professora falou que os vírus, eles acabam entrando dentro das células, né? E daí a célula acaba trabalhando para eles? Os linfócitos T, eles vão destruir aquelas células, né? As bactérias, principalmente as bactérias. E aí nós vamos ter o interferon, que é também aquele natural killer, né? Lembram que é aquela célula que ela é maiorzinha e que ela vai fazer o quê? Ela precisa destruir as células do nosso organismo, que ela está onde? Que ela está o quê? Infectada por algum tipo de vírus. E esses vírus, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer com que essas células, então, ó, ela precisa ser um pouquinho maior que as outras, porque ela vai atacar as suas células, as suas companheiras de trabalho, né? Então, o interferon ou natural killer, tá? Então, pessoal, o que nós fizemos agora? Nós pudemos perceber numa forma de brincadeira, montando aqui. Ai, mas é tão bobinho, só umas bolinhas. Mas aí a gente pode pensar na diferença de cada uma das células, né? Então, fagócitos, linfócitos, né? Linfócitos B, linfócitos T e o interferon também chamado de natural killer. E eles estão aonde? Em todo o nosso organismo. Lembram ontem que a professora falou na hora da tarefa que nós iríamos trabalhar hoje os componentes do sistema imunológico? Então, vocês estão vendo aqui essa imagem? Então, vocês perceberam que eles estão espalhados? Onde tem ali o risquinho com os nomes, esses é que são os órgãos ou algum componente. Por que componente? Porque ele é uma parte do órgão. São eles que produzem e fazem a maturação. O que é a maturação? É deixar preparado para atacar o inimigo, né? Então deixam essas células se prepararem para atacar o inimigo e assim cuidar do nosso organismo. E nós vamos estar agora vendo alguns desses órgãos. Vou chamar a professora Thaís, que vai vir aqui me ajudar para estar colando aqui no quadro as imagens dos órgãos. Oi, professora. Então, a professora vai mostrar alguns órgãos aqui na imagem e alguns a professora vai conseguir estar mostrando aqui nesse nosso companheiro aqui, ó. Hoje nós vamos usar esse companheiro aqui. Tá? Então, alguns órgãos que a gente vai conseguir estar mostrando nele, porque tem alguns que ficam muito lá para dentro ou, né, que fica pouco, né, que a gente não consegue enxergar direito. Mas
né? Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, os órgãos estão, os componentes estão espalhados no corpo todo. Aqui tem a parte abdominal e a do crânio, né, da cabeça, mas existem também componentes nos braços, nas pernas, né, em todo o nosso organismo. Então, por isso que a gente vai estar mostrando alguns aqui no nosso amigo, tá? E a professora vai estar mostrando as ilustrações aqui nas imagens. Então, como nós falamos, o que nós vamos trabalhar? O sistema imunológico. Sistema imunológico, o que ele faz? Defende todo o nosso organismo de vírus e bactérias que tentam invadir o nosso organismo, né? E assim, para que a gente fique doente. O primeiro órgão que a professora vai mostrar para vocês é o timo. Tá? O timo faz o quê? O timo, ele produz, né? Ele produz os linfócitos. Tá? Vocês estão vendo aqui? Onde tem o desenho, a professora circulou, né? Então, o timo, ele produz os linfócitos. Cola para mim, professora. O timo, ele fica, pessoal, mais ou menos nesta região aqui. Então, ele fica entre o pulmão, né, os pulmões, e entre o coração. Então, ele fica mais ou menos nesta região aqui, tá? Então, ele é que é responsável por produzir, né, pela produção do linfócitos T, tá bom? O próximo órgão que nós vamos mostrar são as amígdalas. As amígdalas, tem gente aí que já lembrou. Ah, eu fiz cirurgia para tirar minhas amígdalas. Ah, então vamos ver. As amígdalas são essas aqui, ó. A professora circulou também, para ficar mais fácil de vocês verem. Elas estão nos dois lados, lá na nossa garganta. Então, vocês já abriram bem grandona a boca de vocês e viram que a gente tem lá a vulva, que é esse daqui, que tem muita... A minha mãe, pelo menos, chama a campainha, né? E daí, dos ladinhos, uma parte gordinha na nossa garganta, que são as amígdalas. Quando a gente tem amidalite, é ali que ela está infeccionada, está inflamada, que daí o médico diz assim, nossa, você está com uma placa nas amígdalas. Aí você abre a boca, você não enxerga, daí lá no fundo você vê um amarelinho, né? Que é o que está, né, na boca da gente, que está ali infeccionando. Então ela fica aqui, vou mostrar no companheiro, lá no fundo da garganta, no final da língua. Aqui ele não vai aparecer porque aqui ele está cortado, tá? Ele ficaria aqui onde ele está cortado, tá? Então aqui é que ficam as amígdalas. Vejam, vamos pensar. Se as amígdalas estão aqui nesta região, o que vai acontecer? Os linfócitos que são produzidos ali, eles auxiliam na proteção do nosso organismo para aqueles vírus ou aquelas bactérias que entram pela nossa respiração ou por algum alimento que nós ingerimos, tá? Então, porque veja, o ar não vai entrar pelos nossos nariz, pelo nosso nariz, vai entrar aqui para dentro e vai descer para o pulmão. E os alimentos vão entrar aqui, veja, se a gente for olhar, é uma cavidade só, né? Então, as células que ficam aqui, elas vão fazer essa defesa, né, do que entrar, né? Aquilo que passar dos epitélios aqui do nosso nariz ou que passem, né, através de alguma alimentação. Então, por isso que as amígdalas ficam ali, elas ficam bloqueando, né, ficam esperando os vírus ou as bactérias que estiverem ali. O próximo, né, o nosso próximo vai ser a placa de Peyer ou Peyer, tá? Então, a professora encontrou esses dois nomes. Então, placa de Peyer ou placa de Peyer, do intestino grosso, tá?
Então, se ele está falando que é do intestino grosso, onde ele vai ficar? Ele vai ficar nessa região aqui do intestino, ó. Nessa região aqui do intestino. E como será que elas são? Elas são pequenos glânulos, né? São bolinhas pequenininhas que elas ficam aqui e elas também produzem os linfócitos. E é ali que eles vão fazer o quê? Se a pessoa, né, comeu alguma coisa que deu veio alguma coisa contaminada e se alimentou daquele alimento, ele vai ajudar a eliminar as bactérias ou os vírus que entraram, que chegaram até o intestino, tá? O próximo, vamos lá. O baço. O baço, ele é um órgão e ele fica aqui, perto do fígado, né? Que a professora já tirou aqui o fígado, já tirou o fígado, tirou o estômago e ele fica aqui atrás, ó. Vocês estão vendo esse órgão aqui? Esse aqui é o baço. Então, ele também prepara, ele produz os linfócitos, né? Produz os fagócitos também. E ele vai fazer o quê? Eles também ficam aqui maturando, que é amadurecendo, para eles irem para o combate. Vocês lembram no vídeo de ontem que o capitão lá estava ensinando como que eles iam trabalhar? Então, é mais ou menos isso que acontece no tempo que eles ficam maturando. Eles vão aprendendo, se preparando para fazer o ataque contra os vírus e as bactérias. A medula óssea. Então, a medula óssea, bom, se a medula óssea está ligada a osso, né? O que a medula óssea faz? Ela também vai produzir, né? Ela vai produzir os leucócitos e eles vão fazer os linfócitos. E eles vão fazer o quê? Eles vão pro organismo, né? Eles vão no sangue e eles vão auxiliando nesse combate aos vírus e às bactérias. E acontece o que com eles? Qual é a diferença dos ossos, né? Por que a gente viu aqui na imagem que o osso ele tem lá uma parte que ele parece uma esponjinha e tem uma outra parte que ele tá amarelinho? Por quê? Então eu vou contar para vocês. Quando o bebezinho é um feto ainda, tá lá na barriga da mãe, todos os ossos dele produzem leucócitos e linfócitos. Na medida que as pessoas, né, o bebê cresce um pouco mais, as pessoas vão envelhecendo, não é todo o osso que vai produzir essas células. É somente ali, na cabeça dos ossos, vamos chamar de cabeça dos ossos. Então, nessa parte vermelha, que parece uma esponjinha. E aqui nessa outra parte que a gente pensa que o osso está oco, né? E que tem gente lá que compra, se a gente comprar lá, por exemplo, o músculo de boi, que vem aquele ossinho redondinho que tem uma gordurinha dentro, então essa parte do osso, aquele lá realmente é uma gordurinha, porque essa parte do osso, ele vai se tornar um depósito de células com gordura, então células adiposas. Tá? Então, ali dentro daquele osso é por isso que tem gordura. Então, só uma parte dele, né, com o tempo que vai passando, ele vai produzindo os linfócitos e os fagócitos, e daí depois ele vai se tornando um depósito de gordura. Outro órgão é o apêndice. O apêndice, ele é esse pedacinho aqui, ó, que tá lá no finalzinho do intestino grosso, tá? Ele tá lá, é só como se fosse
um pedacinho de alguma coisa. Há muito tempo, achava-se que esse pedacinho ali, o apêndice, não ia servir para nada, né? Tanto é que tem muitas pessoas que dizem assim, eu vou fazer cirurgia de apêndice, porque o que acontece ali, muita sujeira do nosso organismo acaba ficando ali, né? Só que o apêndice, ele faz o quê? Foi estudado e cientistas estudaram bastante, e o que eles descobriram? Que o apêndice também produz células que ajudam na imunização do nosso organismo, tá? Na imunidade do nosso organismo. Outra, os vasos linfáticos. Então, olhem aqui. É a mesma imagem da outra, só que a outra professora estava mostrando aqui o pedacinho da placa de Player, e aqui a professora vai mostrar os vasos linfáticos. São essas veias, essas artérias aqui, que tem por todo o nosso corpo, para quê? Para levar as nossas células, né, de defesa. Então, são elas que ligam, elas que nos levam, né, que levam para todo o nosso organismo. E por último, mas não menos importante, são os linfonodos. Que nome estranho, né, pessoal? Linfonodos. O que eles são? São esses agrupados aqui, ó. Eles são como glânulos, né, que eles produzem também os linfócitos, e é ali que dali eles também produzem e esperam ele maturar. E o que acontece? Vocês vão pensar, lembrem lá quando vocês ficaram com febre. E aí a mãe pegou assim e disse assim, nossa, você tá com uma íngua. Vocês já ouviram isso? Então, é quando esses linfonodos, eles estão ali mais inchados, porque precisaram produzir mais células e por isso eles ficaram maiores, tá? Então é por isso que quando a gente tem febre, às vezes aparece as ínguas que a mãe fala, né, pra gente. E onde que é o maior lugar de concentração dos linfonodos? Então é aqui na região atrás das nossas orelhas, né? Aqui atrás das nossas orelhas, nas axilas, né? E na região aqui da virilha e da perna. Então é aqui que aparecem principalmente esses glândulos, tá bom, pessoal? Então, né, nós já vimos os nossos os componentes. Obrigada, professora Thaís. Os componentes do nosso sistema imunológico. Vamos recordar eles? Então, o primeiro foi o timo, placa de Player ou Peyer, né, que fica no intestino grosso, que são vários granuluzinhos, apêndice, o baço, que fica atrás do fígado e do estômago, os linfonodos, que ficam por diversas partes do nosso corpo, a medula óssea, que fica nos nossos ossos, as amígdalas, que protegem também, né, a nossa garganta ali, né? E os vasos linfáticos, que também, né, levam as células para todo o nosso corpo, tá? Então, esses foram os nossos, esses são os nossos componentes do sistema imunológico. Mas onde essas, pode passar, prof, mas onde essas células são produzidas? Lembram da nossa pergunta, né, que nós fizemos lá no começo? Então, o sistema imunológico, ele não é formado apenas por órgãos, mas também por partes de alguns órgãos. Por isso dizemos que ele é formado por componentes. Então, lembram que a professora falou que eles não ficam todos agrupados num lugar só. Eles estão espalhados por todo o nosso organismo. Então, existem também, pessoal, a imunidade inata e imunidade adquirida.
Então vamos pensar, imunidade inata é o quê? É aquilo que nasce com o indivíduo, então nasce conosco, né? Não precisa ser introduzido no organismo. Então, todo aquele conhecimento que as nossas células têm, então essa é a imunidade inata. A imunidade adquirida, veja, o próprio nome já diz, adquirida, a gente vai adquirir. Então, ela vem através do quê? Dos vírus que o nosso organismo acabou, acabando com ele, terminou com eles, terminou aquele vírus e ficou guardado na memória. Ou também, através das vacinas, Então, quando nós recebemos a vacina, o que vai acontecer? Aquele vírus, ele tem assim, o grau dele ou o prejuízo que ele pode fazer, ele vai ser diminuído muito, E ele vai ser introduzido no nosso organismo. E aí o que vai acontecer? Como ele não vai ter, como nos prejudicar, ele vai fazer o quê? O organismo, as nossas células vão guardar na memória que aquele vírus já esteve ali no nosso organismo e quando nós entrarmos em contato com esse vírus, o nosso organismo não vai mais ficar doente por causa dele. Então, porque ele já conhece esse vírus. Agora, vamos relembrar a nossa pergunta? Então, de onde vêm as células do sistema imunológico? As hipóteses que vocês mandaram vem do próprio organismo, vem das vacinas, estão no corpo todo, são levadas pelo sangue. Então, isso mesmo, Então, as células do nosso sistema imunológico, realmente elas estão em todo o nosso organismo, porque todo o nosso organismo precisa dessa defesa, E elas vêm também da vacina, porque lembra que a professora acabou de falar que a vacina nada mais é do que a introdução daquele vírus dentro do nosso organismo, para que a memória das nossas células já fique lá alerta que aquele vírus já esteve no nosso organismo, só que ele tem assim, a sua... ele fica muito diminuída a sua agressão no organismo, então ele não vai fazer mal algum, tá? O objetivo que nós tínhamos para a nossa aula de hoje era conhecer o corpo como um sistema integrado, identificando as relações entre os sistemas. Principalmente nós íamos falar dos componentes do sistema imunológico. Vocês aprenderam? Vocês conseguiram guardar todos esses nomes na cabeça? É difícil, Mas a gente precisa estar estudando, estar lendo sempre para a gente poder entender cada vez mais, Pessoal, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido muito. Então, até a próxima semana. Um beijo e tchau! Que aulas sensacionais! Elas são feitas para você. Por isso, faça e entregue as atividades na sua escola ou CMEI, para completar o seu aprendizado. Agora, um recado. Pais e crianças que estão conectados nas redes sociais, acompanhando o nosso programa. Muita atenção às conversas e contatos que podem ser feitos pelos alunos. As crianças não devem usar sozinhas as redes sociais. Não devem aceitar ou enviar mensagens a pessoas desconhecidas pelo Face ou WhatsApp. Façam tudo com conhecimento de quem cuida de vocês. E os familiares, fiquem atentos sempre. Combinado?
Chegamos ao final de mais um programa Vem Aprender. Para ver de novo este programa, acesse nossas redes sociais. Infelizmente, a nossa página do Facebook está temporariamente fora do ar por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo e revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa e também pelo canal do YouTube da TV e também da Secretaria de Educação. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Se todo mundo contribuir, se todo mundo ajudar fazendo sua parte, essa pandemia vai embora, esse coronavírus vai embora. Usando máscara e usando álcool em gel. Todos, tá? Daí sim a gente vai poder abraçar, um abração forte da pedagoga, diretora, professora e os coleguinhas, que eu tô morrendo de saudade de todos. Um beijão no seu coração e tchau. Oi, eu sou o Gustavo da Escola Carlos. Esse é o meu tropeiro. Ficou bastante legal. Beijo.